Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Teutônia registrou aumento no número de registros de estelionato. E é justamente um alerta sobre os golpes que nós queremos fazer hoje em nosso programa. Por isso eu converso com o delegado de Teutônia, Alex Assmann. Bom dia, delegado, tudo bem? Bom dia, Bruna, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Delegado, as situações envolvendo os golpes e estelionatos têm sido alarmante aqui na região em geral ou é um destaque para a nossa cidade de Teutônia? A gente tem verificado um grande número de estelionatos, de registros de estelionatos, né? E eu acho que em Teutônia é maior até do que em outras cidades da região. Então, eu acho muito importante a gente conversar com a população, orientar a população de alguns cuidados que elas têm que ter, né? Principalmente em golpes pela internet ou por telefone, né? Por vezes as pessoas que estão praticando esse golpe, que estão entrando em contato, são pessoas que nem nos conhecem, muito menos estão por aqui, né? Exatamente, né? Então, às vezes um estranho puxa a conversa, né? Eu vou começar já, talvez, conversando sobre um golpe que mais tem ocorrido aqui, né? Que é o golpe das fotos íntimas, né? O golpe da nudes, também conhecido como golpe da nudes, né? Esse é um golpe que ocorre com vítimas homens, né? Então, o estelionatário, ele se passa por uma moça jovem e começa a conversar através das redes sociais com homens. Ele começa a conversar pelo Facebook, depois evolui para o WhatsApp e começa a mandar fotos nudes, né, com aquele homem. E o homem, às vezes, manda fotos nudes também, de volta, e depois de um certo momento, cessa a conversa. Então, aquela suposta moça, que na verdade é um estelionatário, cessa a conversa e depois começa a conversar outra pessoa com a vítima, né? Ou, às vezes, é um suposto pai ou um parente dessa suposta moça, ou então, às vezes, até um policial, né? E aí, esse pai, parente, ou até o policial, que na verdade é um estelionatário, né? Que é um estelionatário se passando por essas pessoas, pede dinheiro, né? E a vítima acaba cedendo, porque ela enfim, recebeu fotos íntimas e mandou fotos íntimas para aquela suposta moça e acabou ficando, de certa forma, constrangida. Então, esse é um golpe que tem ocorrido bastante aqui em Teutônia, que a gente tem que alertar a população, né? Essas amizades que a gente conhece pelas redes sociais, de pessoas que a gente nunca viu, né, ao vivo, a gente tem que ter uma grande cautela. E eu recomendo jamais mandar fotos íntimas para pessoas, principalmente para quem a gente não conhece. É um golpe bastante grave e preocupa um pouco a mais também pelo fato de que, por vezes, os estelionatários se passam, inclusive, por policiais. Exatamente, né? A vítima vê, agora o policial está falando comigo, né? E agora, né? E ele acaba depositando para o estelionatário, né? Primeiro, para deixar claro, assim, a polícia é um órgão público que tem uma atuação formal, né? Ela tem uma atuação bem formalizada através da lei, ela atua conforme a lei diz para ela atuar. Então, o policial, o delegado, ele não vai fazer contato com vítima, com acusado pelo WhatsApp. Ele vai, no máximo, mandar uma intimação através de um policial pela viatura, ou até poderia mandar uma intimação pelo WhatsApp. Mas a conversa vai ser na delegacia, né? Vai ser formalizada através de um termo de depoimento na delegacia. Então, o policial jamais vai entrar em contato com o WhatsApp, com a vítima ou com o acusado, ou quem quer que seja, né? A nossa atuação é uma atuação que exige uma certa formalidade. Então, a gente intima a pessoa para ser ouvida na delegacia, quando é necessário. Bom, esse golpe do nudes é um dos principais que tem acontecido, mas além desse, existem vários outros golpes que são registrados.
Com certeza, Bruna. Naquela cartilha que eu te alcancei, né, existem vários tipos de golpe, a gente pode ir trabalhando em cima deles. Outro golpe que a gente também que eu costumo verificar em Teutônia, por exemplo, a pessoa tem um financiamento, seja de carro, enfim, de qualquer coisa, e ela quer negociar aquele financiamento. Então, ela vai atrás da financeira. Ela tem que ter muita cautela para verificar se realmente ela está falando com a financeira. Se ela ligou para o 0800, confira o endereço do site, né, o URL, o www, confira se realmente é esse o endereço da financeira, confira no site o contato correto, porque às vezes a pessoa procura ou acaba entrando em contato com um estelionatário e acaba pagando para um estelionatário ao invés de estar pagando para a empresa, né, para a financeira, e aí acaba tendo que pagar 2 vezes a mesma conta. Nesse sentido, eu até faço um outro alerta, delegado, que seguidamente eu recebo no meu e-mail boletos de empresas com as quais eu nem tenho contato algum. Exatamente. Aquilo que tu não conhece, né? Às vezes tu recebe um boleto por exemplo, de uma empresa de telefonia que tu nunca contratou, nunca teve, né? Então desconsidera isso. Isso aí é golpe, né? E verifique sempre o endereço do e-mail ali, né? Quem é que é o remetente, né? Quem é que te mandou aquele e-mail? Quando você acessa um site de internet, verifique o URL, o endereço. Que endereço é esse, né? Se tu vê que é um endereço estranho, tu, né, esquece, apaga, né? Não deleta, né? E se tu não tem ligação com aquela empresa, com mais razão ainda, nem desconsidera, exclui aquele e-mail, né? Delegado, acho que outro caso que tem acontecido bastante, pelo menos pelo que a gente acompanha, é a questão das vendas na internet e o pagamento com o depósito do envelope vazio. Esse também. É um golpe que costuma ocorrer, né? A vítima está negociando, por exemplo, um carro ou até um videogame, enfim, qualquer objeto, né? Qualquer bem. Ela está negociando e aí o estelionatário coloca um envelope falso, faz um depósito falso, a vítima olha o extrato e, recebi. O que eu chamo a atenção nesse tipo de caso? Geralmente isso ocorre em final de semana, na sexta de noite, ou de noite, dia de semana, ou né, final de semana, porque aí a vítima não consegue ligar para o gerente, né, para conferir se realmente entrou aquele depósito. Então a gente tem que ter cautela, tem que conferir que se realmente entrou o depósito para só então entregar o teu bem, o teu carro, o teu videogame, o teu objeto que tu está negociando, né? Porque infelizmente isso tem ocorrido. Então tu tem que confirmar se recebeu realmente o pagamento antes de entregar o teu bem. Delegado, o golpe do falso sequestro, aquelas ligações que a gente já vem falando há muito tempo sobre esse tipo de interação, né? Que a gente recebe a ligação, tem alguém chorando, gritando e depois é solicitado dinheiro. Ele ainda acontece muito por aqui ou é algo que o pessoal já está agora acostumado e já fica com o pé atrás? Felizmente esse golpe tem diminuído. A gente tem ocorrido menos, né? Nesse caso, né? A pessoa tem que procurar manter a calma, né? Procurar fazer contato com esse familiar que supostamente estaria sequestrado, né? Tem que procurar manter o equilíbrio, manter a calma, né? E fazer o contato, liga para essa suposta filha, ou daqui a pouco, às vezes, tu nem tem filha, né? Eles tentam o estelionatário tenta de várias formas, né? E às vezes tu nem tem. Então, felizmente, esse golpe parece que tem diminuído. Mas é importante a gente ressaltar também que as pessoas, ao receberem esse tipo de ligação, tomem cuidado para não acabar fornecendo informação para que eles possam aumentar e incrementar esse golpe, de forma que a gente comece a acreditar nele. Exato. Um outro golpe que tem ocorrido também, o golpe da clonagem do WhatsApp, né, Bruna? Os estelionatários tentam invadir o teu WhatsApp, mas para isso eles precisam de um código de SMS, né, uma mensagem SMS. Então eles vão conversando contigo, e em determinado momento eles te pedem o código que tu recebeu no teu celular de SMS. E aí a vítima acaba passando esse código para o estelionatário
e acaba perdendo o seu WhatsApp com o estelionatário, né? Então, isso é importante que a vítima tenha essa cautela, né? Fazer a que a gente chama, habilitar a confirmação em 2 etapas do WhatsApp, né? Nas configurações, nos ajustes, para que ela consiga. E quando tiver aquela conversa com aquela pessoa, não jamais passe código algum, né? Para ninguém. Esse WhatsApp, senão você vai perder o seu WhatsApp. E aí acontece do estelionatário usar o seu número para solicitar depósitos e dinheiro para parentes e para outras pessoas que vão achar que estão falando com você. Exatamente. Vocês vão estar lá com... Muitas vezes os parentes se dão conta, outras vezes não, né? Às vezes se dão conta pela forma de conversar, né? Mas às vezes os parentes acabam caindo no golpe, acabam depositando achando que é você. Falando em parentes, o golpe do parente que quebrou o carro também tem se tornado comum. Esse também é um golpe que ocorre, né? Às vezes é um parente, às vezes é um terceiro, uma pessoa que liga, né? E a gente tem que ter uma cautela, né? Saber se tentar fazer contato com aquele parente ou com algum outro parente para verificar a situação, né? E cautela nunca é demais, como eu diria assim, né? Tem que ir com calma, porque infelizmente tem ocorrido muito golpe, né? Tem ocorrido muitos golpes nesse período de pandemia e é difícil rastrear, é muito difícil conseguir rastrear, porque eles usam contas de laranjas, e são golpes de pessoas que estão em outros estados, né? Nem estão, às vezes, no Rio Grande do Sul, esses golpistas, né? Então, é um trabalho muito difícil para a polícia tentar identificar depois esses indivíduos. Embora até exista uma delegacia específica, né, a nível estadual, que é a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática do DEIC, que é em Porto Alegre, ela é específica para esses delitos cibernéticos. Delegado, os estelionatários também são muito atentos aos assuntos que estão na moda, digamos assim. Agora muito se fala em auxílio emergencial e nesse momento eles também bolam e começam a desenvolver novos golpes, sempre nesse meio de assuntos, né? O auxílio emergencial foi um golpe que também foi usado bastante aí para o pessoal que estava precisando de dinheiro e acabou caindo em mais um golpe. Você tem que verificar sempre assim, o que é um sinal de golpe, né? Por exemplo, se você tem que depositar para poder receber antes, desconfie, né? Desconfie, isso está errado. Tu não tem que primeiro depositar para depois receber o teu benefício, né? Então ali já é indicativo de um golpe, né? Especificamente esses delitos contra os benefícios do auxílio emergencial do governo federal, essas ocorrências estão indo para a Polícia Federal, né? Estamos remetendo para a Polícia Federal em razão de se tratar de um serviço que é fornecido de um direito, enfim, de um bem que é fornecido pela União. Então isso está indo para a Polícia Federal. Mas a gente vê também os golpes, por exemplo, que é um golpe parecido àquele golpe do falso empréstimo, né? Esse golpe, a pessoa está precisando de dinheiro, precisando de empréstimo, e ela precisa, sei lá, de uma quantia, por exemplo, ela está pedindo 10 mil, 15 mil ou 20 mil. E aí o estelionatário pede para ela depositar uma taxa. Deposita uma taxa. Aí tu já tem que achar meio estranho, né? Aí já... Eu sugiro, se tu fores fazer algum empréstimo, enfim, alguém precisar fazer algum empréstimo, que procure financeiras locais, né? Em vez de buscar na internet, procure financeiras locais para pegar o empréstimo, né? E quando tem que começar a depositar 1, 2, 3 vezes para aquela financeira para poder liberar o teu empréstimo, desconfia que é golpe. Delegado, você falava sobre a resolução desses crimes e a dificuldade de se conseguir identificar o golpista. É justamente preocupado com isso que a Polícia Civil lançou uma cartilha de orientações à comunidade. Exatamente. Qualquer um pode ter acesso a essa cartilha, né? Basta acessar o site da Polícia Civil, que é www.pc de Polícia Civil.rs, Rio Grande do Sul.gov.br. pc.rs.gov.br. E aí você vai achar um link ali no meio da página, golpes pela internet.
Então ali você pode baixar a cartilha, que é um arquivo PDF, né? E ali existem vários exemplos de golpes, né? E como se precaver, e as dicas da polícia, como se prevenir desses golpes. Existe como definir um perfil, digamos assim, do estelionatário? Penso que todos eles têm uma boa lábia. Isso aí é o principal, é o ponto principal do estelionatário. Ele conversa muito bem, ele vai, vamos dizer assim, como a gente diria assim, jogando o verde. Ele te pede uma informação e depois ele usa aquela informação que tu mesmo entregou para ele, né? Ele te pergunta, vai conversando contigo e tu vai sem querer entregando as informações para ele. Então tu vai dizendo, daqui a pouco ele sabe que tu tem um filho, que tu mora na rua tal, tem um endereço tal. Então ele vai coletando, ele vai conversando contigo, vamos dizer, de certa forma, seduzindo, né, no sentido da conversa, né, e vai coletando os seus dados. É importante que a comunidade seja atenta, desconfiada e que preste atenção também nos números que estão fazendo contato com a gente. Exatamente, né? Um telefone, por exemplo, um telefone comum, um DDD celular comum, uma pessoa se passando por uma empresa, seja por uma financeira ou por uma empresa de telefonia, isso é uma coisa estranha, né? Porque a empresa de telefonia normalmente vai usar um telefone fixo, um 0800, né? Então a gente tem que ter essas cautelas, né? Cuidar com quem a gente está falando, saber realmente, mas quem é essa pessoa com quem eu estou falando, né? E na dúvida, cancele, desligue, né? Não, se tu está desconfiando, corta, né? E para a internet vale o mesmo, só aceite, só converse com quem realmente conhece. Exatamente. Se tu conhece aquela pessoa, né, ao vivo, aí sim. Agora, se é uma pessoa que você nunca conhece, que veio ali e começou a puxar conversa com você, desconfie, né? Desconfie que essa pessoa pode ser uma pessoa mal intencionada. Né? Um outro golpe agora que me lembrei nessa conversa é um golpe de um suposto... acontece com senhoras mais velhas, né? Bom, nem sempre mais velhas, mas sim com mulheres em geral, e um suposto cidadão que trabalharia fora, trabalharia na embaixada, no Canadá, nos Estados Unidos ou na Europa, e ele diz que tem um valor a receber e ele precisaria de que a vítima, no caso, depositasse para poder liberar na alfândega essa mala com esse dinheiro que ele teria, né? Então aí, se tu verificar, tu já vê que tem indício de golpe, né? Claro, ele faz toda uma conversa, ele vai tendo um relacionamento virtual com a vítima, mas a vítima, na verdade, nem conhece ele, nem sabe quem é, né? Então a gente tem que ter cuidado com quem a gente conversa, saber quem é, né? Saber se essa pessoa é essa, né? Enfim, identificar ela. Delegado, mais alguma dica importante para a nossa comunidade? A dica em geral é buscar sempre ter a cautela, né, pela internet, que depois que você fez, é muito difícil conseguir recuperar aquilo, né? Então aquele estelionatário vai ficar de posse dos teus dados, né? Ele vai ficar de posse, às vezes, de um bem que tu acabou entregando para ele, né? Então vá com cautela nessas negociações, né? Se ele quiser, não, mas tem que ser agora. Não, espera um pouquinho, vamos ver isso no horário comercial, na segunda-feira, na terça-feira, né? Não vamos fazer isso no final de semana, né? Verifique se realmente entrou o depósito, se ele, né, confira se não é o teu gerente, ligue para o gerente, confirme com o gerente se o depósito entrou. Então, essas cautelas em gerais, né, vá com calma, né? Esse é um detalhe importante, o estelionatário normalmente tem pressa para realizar as transações. Exatamente, e ele vai te oferecer mais do que aquilo que tu está pedindo. Às vezes tu está pedindo num veículo, eu quero a FIP, ele te oferece mais que a FIP. Então, como diria o ditado, quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar, né? Ele quer te pagar mais que aquilo. Não, isso aí não é uma coisa de mercado, né? Tu vê que isso aí foge ao bom senso, né? Então a gente tem que ter sempre o bom senso. Delegado, muito obrigada pela tua participação no nosso programa hoje.
Obrigado pelo convite, Bruna. A gente está à disposição. Um bom dia para você e para os ouvintes. Um bom dia.